Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui para começar a nossa série sobre o feminino e a mulher e acho que é importante nesse primeiro vídeo eu trazer para vocês um pouquinho da contextualização e da minha história em relação ao tema. Tem uma fala do Steve Jobs quando ele foi paraninfo, eu acho, de uma turma de Stanford, que pra mim, assim, é primorosa, tá no YouTube, no meu blog também eu postei lá, e ele fala várias coisas, mas tem uma coisa que ele fala que eu acho sensacional, que ele faz uma analogia com aquela atividade infantil que tem vários pontinhos espalhados e uma numeração, né? E a ideia é ir linkando esses pontos para no final ver a imagem que surge dali. E ele diz que a gente só pode fazer isso retrospectivamente, nunca, né, olhando para frente, só olhando para trás. E daí ele faz toda uma análise da vida dele e de como ele chegou onde ele chegou pelas experiências anteriores, né, que ele teve, que num primeiro momento não faziam sentido algum, mas que depois, ligando os pontos, fazia todo sentido. Eu acho que essa visão é absurdamente junguiana, né, nesse sentido aí de ver uma totalidade. Então, assim, o tema sobre o feminino e a mulher é muito antigo. Eu tinha ido até o terceiro ano da faculdade, achando que tinha começado ali no terceiro ano da faculdade, em função de uma eletiva que eu fiz, mas ultimamente as minhas reflexões têm me levado mais para trás aí na linha do tempo. E o interesse, assim, na verdade, começou no meu primeiro ano da faculdade e eu posso dizer que eu entrei na faculdade no século passado. 1999. E eu tive aquelas disciplinas introdutórias, né? Então, eu tive aula de antropologia tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Foi uma imersão, foi bem legal. E nessa disciplina eu precisei fazer um trabalho sobre as mulheres da minha família. E era uma entrevista semi-dirigida e foi um trabalho assim muito rico, porque eu consegui perceber padrões de funcionamento, dinâmicas, como a coisa repetia, né? Quem foram as figuras que acabaram rompendo com essa repetição e seguindo aí uma linha divergente do que vinha sendo vivido. Então ali esse universo do feminino e da mulher e do papel que ela ocupa já começou a brilhar os meus olhos, mas eu não tinha tanta clareza disso como eu tenho agora. Depois, no terceiro ano da faculdade, eu tive duas disciplinas que também mexeram muito comigo. Uma delas foi a seletiva que eu comentei, que foi com a Denise Ramos, chamada Psique do Corpo. E no final da eletiva, os alunos precisaram entregar um trabalho fazendo um levantamento simbólico de diferentes órgãos do corpo, né? Cada aluno fazia ali um determinado órgão, e na ocasião não tinha os ovários, e eu porque queria estudar os ovários, né, e daí ela deixou, e eu fiz um trabalho, assim, modéstia à parte, lindo, só que eu não tenho mais esse trabalho, mas eu fiz um levantamento simbólico, assim, absurdo, né, e nessa questão, no caso não um órgão, né, uma glândula, mas o princípio da vida parte dali, né, eu lembro de ter usado uma imagem belíssima do ovo primordial, enfim. Então teve essa disciplina, e a outra foi a psicologia do desenvolvimento humano, na etapa da velhice, que daí eu pesquisei a minha avó paterna, e foi uma experiência, assim, incrível ter acesso à história dela. E teve um divisor, assim, muito marcante. Minha avó acabou ficando viúva, né? Eu não cheguei a conhecer meu avô, mas ela tinha uma vida quando meu avô era vivo e passou a ter uma outra vida quando o meu avô faleceu. Então ela aprendeu a dirigir, ela foi viajar. Então essa questão que eu vejo, né? O meu interesse inicial sempre foi a mulher, o feminino.
Mas parando para pensar nos desdobramentos que isso traz, assim, faz todo sentido ver, né, que a minha área de atuação tá muito nessa questão do feminino, das mulheres, do relacionamento amoroso e da carreira, né, da vida profissional. Porque eu acho que a mulher acaba sendo muito impactada, né? Às vezes na trajetória de vida, nos caminhos que tomam, em função de casamento, de relacionamento e de profissão e família, né? Na hora que coloca na balança, em alguns casos a família acaba pesando mais. Então, assim, esse trabalho com a minha avó abriu um panorama e uma perspectiva, e daí no 4º ano a gente tinha que escolher o tema para o trabalho de conclusão de curso, e daí eu decidi continuar na pegada do ovário e estudar uma síndrome chamada síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome relativamente comum, e a particularidade dela são os sintomas que ela provoca, né? Então, voltando lá na ideia do simbolismo do ovário, do ovo primordial, né? Do princípio da vida tá ali. No caso da síndrome dos ovários policísticos, o óvulo, né, quando vai ser ali expelido do ovário, meio que ele fica encapsulado, assim, tô falando uma linguagem super simples, redutiva, médicos que ouvirem isso me perdoem. Mas ele fica encapsulado e daí gera esse cisto, né? Então, em termos de imagem do ultrassom, dá pra ver esses cistos. E a particularidade desses cistos é que eles passam a produzir um hormônio masculino, que é o andrógeno. E a produção desse hormônio acaba desencadeando uma série de sintomas virilizantes, né? Então, a mulher passa a ter irregularidade menstrual, pode ter muita dificuldade para engravidar, problema de acne, problema de pele, né? De pelos espalhados pelo rosto, pescoço, queda de cabelo. Então, assim, é uma síndrome que obesidade também tem uma relação com a síndrome metabólica. Então, é uma síndrome que acomete muito essa questão da mulher, do feminino, e essa questão do andrógeno era uma coisa sempre que me pegava, até pela visão mesmo da psicologia analítica, né? De que todos nós temos a nossa contraparte, a mulher tem a contraparte masculina e o homem a feminina. Então, assim, o quanto o corpo também como linguagem podia estar se expressando aí através desse hormônio. E meu trabalho de conclusão de curso, modéstia à parte, ficou muito, muito bonito, e ele me deu uma abertura para eu acabar aprofundando no mestrado. Então, eu me formei e já acabei passando no processo seletivo do mestrado, e daí me aprofundei muito mais, usei mais instrumentos, assim, minha dissertação ficou uma bitela, assim, na minha banca de defesa. Quem participou foi uma ginecologista do HC, que era chefe ali da ginecologia, Angela Maggio, uma querida, e a Séries Alves Araújo, que é uma psicóloga lá da PUC de São Paulo, e elas brincaram comigo, assim, que no final, cada capítulo teórico dava para ser um artigo, assim, tamanho mergulho que eu acabei fazendo aí nesse tema. Então, assim, que só dá essa contextualizada, né? Porque eu sempre digo, as coisas elas não surgem do nada, né? E foi muito legal fazer essa retrospectiva para mim, porque daí eu vi com mais clareza como esses 3 focos de estudo, de interesse, dialogam para mim, né? Apesar de hoje eu não atender só mulheres, eu atendo muitos homens também, mas essa questão do relacionamento amoroso e da vida profissional tá muito atrelada a essa visão e esses trabalhos aí anteriores que eu acabei desenvolvendo na faculdade. Então, a ideia, assim, desse vídeo era só mesmo contar a historinha de onde veio o meu interesse por esse tema, e daí no próximo a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, espero conseguir postar aqui semanalmente. Do fundo do coração espero mesmo, só que eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso. Mas conseguindo, de quarta-feira, vamos lá. Até mais!